Então, vamos dar aqui início a esse nosso bate-papo. Agradeço a todos por estar aqui presente conosco nesses próximos minutos para debater aqui um tema que possa ser bastante interessante para todo um de vós. Espero que estejam todos em segurança, cheios de saúde. E vamos dar aqui início, então, à nossa sessão de hoje. Então, vamos ver a minha apresentação, por favor, vamos interagindo, que a gente não veja aqui muitas vossas caras, apesar de ver muitas fotos. Mas estamos aqui, então, com a agenda do que temos para hoje. Vamos aqui fazer uma pequena introdução de quem que é o hosting aqui do nosso evento. Depois vamos ter aqui um bate-papo muito interessante aqui, numa mesa redonda, que afinal de contas não é redonda, é quadrada, né? Estamos aqui numa mesa quadrada, com o Luiz Novo. O Luiz Novo, para além de si aí um grande entusiasta também do tema, ou seja, Black Belt em Lean Sigma. Ele é gerente de melhoria contínua, gerente de operações, engenheiro industrial, assim como eu também, e ele é o head da International de Industrial Operação da August Freesmag. Esse é um nome estranho, companhia suíça, ok? Mas é uma indústria suíça que já tem fábricas na Suíça, em Portugal e também na China, e pronto, é um dos nossos intervenientes aqui de hoje. Também tem aqui do outro lado aqui o nosso colega, que também é um colega meu, nosso Paulo Martins, o grande mestre. Eu chamo ele do guru das tecnologias e da inovação. Eu não gosto que seja chamado de guru, mas eu chamo, não tem problema nenhum. Mas também é Green Belt em Lean Sigma, também tem várias ligações também com o Instituto Politécnico, é mentor também dentro do grupo da Cotec, bem ligado à indústria, tem ligado também à área do empreendedorismo, dentro da startup Leiria, a incubadora Dom Diniz, e ele é um board member do Executive Board Member do grupo Incentia, um colega nosso aqui também. Também temos aqui também a presença também da nossa colega, da Ana Silva, que também, pronto, ele tem licenciatura também em gestão de empresas e tem mais de 15 anos na implementação de ERPs, de software, e hoje é a nossa responsável toda a área de training dentro do nosso grupo. Bom, então temos aqui a agenda para hoje, ou seja, vamos falar aqui um pouquinho daqui algumas questões, e depois vamos falar só um highlight no final a nível de produto, ou seja, como é que também a gente possa endereçar também a conversa que nós tivemos com alguma das nossas soluções. Bom, vamos dar aqui início, por favor, vamos lá. Wide Partner, quem que é o hosting, né? Quem é que convidou vocês para estarem aqui presentes hoje? O Wide Partner é uma empresa das áreas das tecnologias da informação, é um parceiro da SAGE, não só a nível nacional, nos maiores parceiros da SAGE, mas também é um dos poucos parceiros que tem presenças em 3 continentes, no africano, na Europa e nas Américas, e o nosso foco é, único e exclusivamente, implementar as soluções de gestão da SAGE, obviamente, e também desenvolver produtos e soluções complementares dentro da área das tecnologias de gestão. Temos essa presença, tem aqui alguns indicadores, ou seja, o grande nosso foco, 80% do nosso cliente é a área do Enterprise Market, são nomeadamente indústrias de vários segmentos, e a Wide Partner é uma empresa do grupo Incentia. É uma empresa que, para quem não conhece, tem sede em Leiria, com mais de 35 anos de mercado, e hoje totalizamos em torno de 360 poucos colaboradores. Bom, feito aqui este momento de introdução, vamos passar aqui então para o nosso bate-papo, né? Tentar perceber aqui o que é o tal do chão de fábrica do futuro, ou o que é o futuro do chão de fábrica. Uma vez mais, Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui junto conosco. O Paulo também, uma vez mais. E eu vou começar aqui lançando uma primeira reflexão para todos nós, né? Por que o papel, né, da desmaterialização, dos processos no chão de fábrica, ele é tão relevante hoje em dia, né? Ou seja, fala-se em vários contextos, mas eu queria tentar, uma forma bastante prática, bastante bate-papo. O resto da audiência também pode colocar questões aqui no chat da nossa conversa, que vamos tentar também tratar de algumas delas, aquelas que a gente não conseguir, depois a gente dá um jeito de responder, porque o tempo urge. Bom, Luiz, nosso convidado, vamos lá dar esse pontapé aí. Como é que você acha aí desse primeiro papel, ou seja, acabar com o papel, né? Ou seja... Acabar com o papel, o primeiro papel, acabar com o papel. Antes de mais, Fabrício, muito obrigado pelo convite, e ao Paulo também. É um gosto estar aqui a partilhar e a receber conhecimento, não é? E penso que é algo que temos todos que fazer e que, no fundo, acaba por também ajudar nesta própria desmaterialização dos processos do chão de fábrica. Para mim, são de extrema importância.
Ou seja, eu, ao longo destes anos todos, a nível de experiência, a nível industrial, um foco que eu tenho é sempre, portanto, a eficiência do fluxo, não é? Muitas vezes temos a ideia de estamos habituados a preocupar-nos com o recurso e esquecemos um bocadinho o fluxo. O que acaba por depois, em termos de operacional e de custos operacionais das nossas empresas, trazer a crescer um custo demasiado elevado. E é precisamente aqui que entra esta desmaterialização, que para mim acaba por ser uma ferramenta de fluxo hoje em dia. E é uma ferramenta de fluxo porquê? Porque permite-me ver a disrupção do próprio fluxo. Ou seja, eu, ao conseguir de alguma forma tirar o papel, tirar os processos pesados e automatizar os processos e fazer com que eles sejam de imediato visual, tanto para os operadores como para a gestão, estou a conseguir que haja umas reações muito mais rápidas, não é? Muito mais assertivas, no sentido de alinhar a operação e, portanto, na própria criação da eficiência do fluxo, que é o que, em primeiro lugar, também do recurso é importante, mas em primeiro lugar devemos nos preocupar na eficiência do fluxo. E para isso a desmaterialização dos processos de gestão de fábrica é uma ferramenta para mim de extrema importância. Ok, grande. Paulo, bom dia, boa tarde também. O que tem para complementar aí nesse tema aí também? O que você traz para a gente? Eu tenho aqui duplo papel, não é? Podia agradecer o convite, mas como jogo em casa, tenho que agradecer ao Luís por ter aceito e agradecer ao público em geral por estar aqui connosco e tirar este tempo para entre nós todos aprendermos algumas coisas novas ou olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu acho que a pergunta, porque é que é relevante, e o Luís já começou com essa resposta, não há dúvida que todos nós achamos que é relevante. O desafio que temos é como é que o fazemos em cada contexto. Eu pessoalmente, e pegando no que o Luís disse do fluxo, eu acho que o foco é mesmo o fluxo. E não gosto tanto de usar desmaterialização, porque e agora chamando-me a mim, que não sou academicamente nenhum gestor de industrial, nós tratamos de produtos, e produtos não queremos desmaterializar os nossos produtos, mas sim queremos otimizar o nosso fluxo. E o fluxo realmente é um processo relevante. E daí eu gosto muito de falar a palavra que agora também fugiu um bocado à terminologia da transformação digital, que já falámos, mas falar muito da palavra digitalização dos processos ou otimização dos processos, que muitas vezes podem ser materializados ou não no fluxo. E isto, para mim, é relevante e é importante aqui percebermos muitas vezes porque é que o queremos fazer. Se faz sentido, claro que faz, e porque os contextos, e aliás, já falamos da pandemia, não vamos falar, mas quem diz a pandemia diz outras situações que nos vão acontecendo nas indústrias, é que o mercado está-nos a obrigar a time to market mais rápido, está-nos a obrigar a adaptar mecanismos de adaptação a novos produtos alteram-se, já não é como antigamente, e o Luís terá a melhor experiência do que eu e outras pessoas que estão nesta sala, que antigamente criámos um produto e aquilo era um fluxo contínuo durante 1 ano, 2 ou mais, não é? Hoje não, hoje se calhar de passar 3 meses vamos ter que mudar todo esse processo. E eu gosto de pensar nisto em 2 perspectivas. Este caminho é claro e nós queremos para poder adaptarmos àquilo que nos pedem, flexibilidade. E a flexibilidade, que também é adaptabilidade, tem 2 caminhos possíveis e é isso que as empresas também procuram. Uma delas é sermos reativos ao mercado, às mudanças socioeconómicas, à contingências, e as contingências podem ser externas ou da própria organização. A flexibilidade da digitalização permite ser mais ágil, por um processo muito simples. É que tudo o que é mais material, ou os processos que ainda dependem muito da mão humana, é mais demorado essa mudança de adaptabilidade para um novo fluxo. E por isso, em alguns processos, hoje entendemos que a tecnologia nos ajuda a facilmente mudar a vírgula e fazer esse caminho. A outra perspectiva é a proatividade desse caminho, é nós anteciparmos e podermos fazer essa transformação, que depois nos focamos mais na melhoria contínua, na inovação e na otimização. Pronto, e por isso deixava aqui a razão é fundamental, mas acho que ao longo deste seminário ou deste webinar as pessoas vão saber, sim, verdade, mas como é que fazemos isso? Isto é um grande desafio, né? O grande desafio é esse, ou seja, a velocidade dessa desmaterialização, pegando aqui nas últimas palavras que acabou de colocar, o que depende da intervenção humana, só o fato de eu ter que pegar um relatório, levar de uma
terminei minha operação, vou ter que pegar o papel, levar até um outro lado, leva o seu tempo, não é? E a partir do momento que aquilo está desmaterializado, terminou, a informação já está do outro lado, é no piscar de olhos. E a outra questão também tem a ver com timing. Recentemente tive a ver aqui um outro, para poder me inspirar aqui também, para estar aqui bem inspirado para aqui para o dia de hoje, que antigamente, por exemplo, na área da moda, o retalho, né, a indústria do retalho, a Zara, por exemplo, criava 2 coleções, primavera, 2 coleções, inverno, verão, depois passou para 4, e hoje em dia, praticamente, numa semana, trocam de coleções. E toda a parte por trás disto faz com que tenha que ser tudo muito automatizado, porque senão as coisas não caminham. Vamos passar então aqui para um próximo tema. Eu vou pedir aqui para a Ana, para poder depois me chamarem aqui a atenção, se alguém for também interagindo no nosso chat, hein, colocando aqui alguma outra questão, me ajudarem aqui também a dinamizar tudo isto. Mas vamos passar aqui para um próximo tema, que é a adoção do IoT, né? Internet das coisas, né? Todo o processo hoje que tudo tem IP, tudo é conectado, né? Ou seja, e fazer com que, fazendo essa ligação dos equipamentos que são altamente integráveis com o tempo da pandemia também, não é? Ou seja, hoje conseguir gerir pessoas é bastante difícil, e queremos continuar gerindo pessoas do que gerindo máquinas, mas muitas vezes as máquinas também têm essa capacidade de integrabilidade, né? E também, Luiz, também falar um pouquinho também, aproveitar também esse tema para falar um pouquinho da sua realidade, ou seja, a nível do contexto de pandemia também, que eu acho que é importante partilhar algumas dores e como é que conseguiu tratar. Eu sei que parece uma coisa meio esquisita juntar IoT com pandemia, mas eu acho que esse é o objetivo de hoje aqui. Força. Para mim faz todo o sentido juntar e precisamente pela experiência até que tivemos aqui a nível de fábrica, e somos uma fábrica que neste momento ultrapassamos as 1.500 pessoas, em que de repente nos aparece a pandemia, não é? Em que, como estava a dizer o Paulo, um dos fatores críticos hoje em dia nas empresas é a própria flexibilidade, não é? O time to market, a flexibilidade das próprias empresas e dos próprios processos, assim como a eficiência de toda a cadeia, mas realmente esta flexibilidade que nós de repente tivemos que trazer ao de cima foi completamente catalisada pela possibilidade que nos dão as ferramentas da indústria 4.0, nomeadamente a interligação entre toda a empresa, não é? E de repente nós tivemos aqui uma situação que vem a pandemia, temos que nos adaptar o máximo possível para que tentarmos não fechar, porque tínhamos encomendas e, portanto, o nosso foco é vender, é faturar. Não tínhamos de fazer tudo para que isso não acontecesse e de repente tivemos que fazer adaptações radicais em todas as cadeias logísticas da empresa, em todos os processos produtivos, de forma a conseguirmos adaptar. E foi precisamente com a facilidade que tivemos em termos de interligação entre os processos, entre equipamentos, inclusive até com fornecedores, com clientes, que conseguimos fazê-lo de uma forma célere e que nos permitiu continuar sem mais precalços, digamos assim, e adaptarmos a esta nova realidade que é a pandemia. Não obstante esta flexibilidade que foi trazida ao de cima, também o mais óbvio, não é? Que foi ao não termos necessidade das pessoas andarem, lá está, como estava a dizer o Fabrício, com papéis, com registros, etc., de trás e para a frente, como era tudo feito automaticamente, não tivemos de ter mais essa preocupação. Eu vou-vos dar o exemplo aqui na fábrica, eu tenho linhas de montagem que têm 70 pessoas, por exemplo, em que eu tenho, de acordo com o tempo de ciclo de montagem, tenho espaçamento de 1 metro entre pessoas, que não foi possível. Não é? Portanto, nós tivemos um plano de contingência, o plano de contingência disse-nos que não podem ter as pessoas assim e tivemos que nos adaptar, baixámos a produção, aumentámos os turnos, mas isto tudo foi fácil, foi muito mais difícil a parte de afastar efetivamente as pessoas e fazer pessoa sim, pessoa não, do que a adaptação dos próprios processos, porque isso, como tínhamos esta ferramenta da indústria 4.0, acabou por tornar muito mais célere todo o processo, o que nos ajudou, portanto, lá está, a ser flexíveis e a responder
muito mais célere a essa solicitação do meio ambiente, digamos assim. Bacana. Paulo, o que tem para acrescentar sobre esse tema também? Para acrescentar, a maior parte das pessoas saberão, mas nós temos mesmo um termo para IoT, ou Internet das Coisas, só para a indústria. Só mostra a relevância que o tema tem para a indústria, que se chama Industrial Internet of Things, ou seja, ou I ao quadrado, OT. E eu gosto de fazer a brincadeira que é pegar na internet, entre aspas, digital, inovação e OT, de otimização ou de ótimo. E porquê é que isto é relevante? É claro que aquilo que o Luís já foi acrescentando no exemplo concreto. Eu lembro há um tempo atrás, e há uns colegas que estão aqui meus, nós editámos talvez para mim foi, efetivamente, a fábrica mais automatizada que eu vi. Não se via ninguém. Via-se uma pessoa ou outra a passar pela fábrica e ela estava a operar. No entanto, o curioso de dizer isso é que disseram que nós não vemos ninguém, mas andam 200 pessoas de volta daquilo. Porquê? Porque, efetivamente, a fábrica foi-se preparando para poder, digamos assim, antever e antecipar, é o que nós todos queremos sempre, problemas de manutenção, problemas de digamos assim, de inatividade de alguns processos, ou seja, e tentar otimizar os fluxos à distância, e isto permite-nos várias coisas, nomeadamente, e a pergunta vai muito ligada aqui à pandemia, é poder fazer um downsize que fomos obrigados em muitas indústrias, em vez de termos lá 100 pessoas, só ter 50 pessoas na fábrica e ter 50 pessoas a trabalhar remotamente, é um bom exemplo do quanto isto é importante. E conseguimos manter a produção a decorrer nas partes físicas que sabemos que serão sempre precisas, não vale a pena ninguém pensar, como eu disse, a fábrica que vimos não havia ninguém, mas havia muita gente lá. E mesmo que fosse tudo automatizado, tudo, nós vamos sempre precisar das componentes físicas em todos os aspectos. Agora, há uma estratégia, uma visão clara e relembrar que o IoT é mesmo permitir conectar tudo que seja possível de forma digital, ter dados, novamente lembrar, dados, números, e transformar a informação quantitativa em qualitativa para tomada de decisões mais adequadas. E claramente o IoT é fundamental neste caminho, não é? Para conseguirmos atingir este objetivo. Ok. Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho, não vou voltar, mas acho que está enquadrado aqui o João, só para a gente fazer um ponto também de interatividade aqui com o João Borges aqui da Unity. Obrigado, João, por estar pela presença, para a grande empresa. Muito obrigado por prestigiar o nosso evento. Ele fala aqui um pouquinho sobre o enquadramento da desmaterialização, né? Voltando aqui um pouquinho na pergunta atrás, mas também acho que vai um pouquinho com a dificuldade que o Luís teve, que é como é que ele fala aqui dos menos recursos para recolha de dados, ou seja, teve que fazer aqui uma reestruturação. Quais são as melhores estratégias para adotar para combater a resistência à mudança, né? Mas eu acho que isso é um caso genérico, né? Mas que vão desde o operador de chão de fábrica até o administrador. Como é que a gente consegue, Luís, como é que você conseguiu fazer assim, esse reajuste, dentro da sua empresa? Colocava a culpa sempre no Costa ou você fazia outra coisa diferente? Pronto, digamos que há aqui dois fatores que para mim são essenciais. Tem partidarismo. Como? No Costa e no Marcelo. No Marcelo, tem que convencer nos exato. Pronto, eu acho que há aqui dois fatores que são extremamente importantes. Isto tem que ser um apoio top-down, não é? Portanto, tem que vir da gestão de topo e até ao chão de fábrica e, principalmente, tem que fazer parte da estratégia da organização, não é? Ao fazer parte da estratégia da organização, para mim também um fator de extrema importância é o próprio deployment dessa estratégia. E é que muitas vezes falha nas empresas, porque muitas vezes as empresas têm alguém cá em cima que tem a visão que é necessário, tem essa percepção que é o caminho a percorrer e que o norte é aquele, mas depois acaba por não fazer um deployment que permita depois, efetivamente, com que todos os níveis da organização estejam alinhados com esta estratégia e estejam, no fundo, focados na implementação de toda esta temática da indústria 4.0. Ok. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Eu posso seguir para a pergunta? Eu se calhar deixava-me só, Fabrício, só fazer aqui
aqui uma nota, que muitas vezes é necessário ter um bocadinho cuidado com estes processos, porque é muito fácil ficarmos deslumbrados com as tecnologias, não é? E as organizações deslumbram-se, as pessoas deslumbram-se, e há aqui uma percepção que tem que se ter, que é: a tecnologia pode trazer benefícios só e somente se diminuir uma limitação, não é? Então é importante as organizações terem essa percepção dessa limitação, não é? Saberem qual é o potencial dessa tecnologia e como é que vai mitigar essa limitação, e principalmente antes da adaptação, da adoção da própria tecnologia, perceber como é que os processos vão ser reorganizados e que novos processos vão ter perante a tecnologia, porque muitas vezes o que falha é que as empresas continuam a operar depois e antes da tecnologia da mesma forma, não é? O que não faz sentido. E, portanto, há que ter cuidado com estas questões antes, de forma a garantir que temos sucesso depois nas próprias implementações. Ok. Sim. Eu pego nas palavras do Luís, que era uma parte da resposta que tinha para dar, mas eu costumo dizer, e vou fazer aqui uma analogia um bocado banal, mas para percebermos, nós e respondendo, e bem como o Luís mencionou, nós fazemos entregas em carrinhas numa tonelada e resolvemos que tecnologicamente precisamos de um caminhão. É acelerar a entrega, na perspectiva conseguirmos levar mais e por aí fora. Mas não nos podemos esquecer que afinal não temos condutores para esses caminhões. Por isso, muitas vezes, e o Luís mencionou, e diria que ao longo destes últimos anos tenho ficado muito contente com as minhas equipas, inclusive aqui com a iPartner, que se tem que ter esse cuidado de desmontar o processo, o tal fluxo, e perceber se todos estamos a enquadrar o que é que podemos otimizar, não é? E aqui podemos falar da melhoria contínua e da inovação nesse processo, e depois sim vamos encontrar os mecanismos tecnológicos que possam fazer o aceleramento ou a otimização dessa parte. E isto é muito importante. E claro que, respondendo naturalmente a pergunta, acho que foi do João Borges, que agradeço desde já, é muito importante que nós, como o Luís disse, que as pessoas acompanhem o processo tecnológico. Ou seja, devemos estar todos mais ou menos alinhados e aí, novamente, é desmaterializar, se quiserem assim dizer, ou tornar mais simples que as pessoas compreendam como é que a dada tecnologia vai ajudar o fluxo. E muitas vezes... e nós também falamos, porque às vezes tem a ver com as nossas áreas de competência, seja um engenheiro de produção, seja um engenheiro informático, muitas vezes falamos muito o que para nós é óbvio, mas para as pessoas não é. E por isso é preciso desmontar esse fluxo, de forma que todos estejam alinhados com a compreensão e depois todos alinhados para perceber que existem tecnologias que possam fazer estes caminhos. E estes caminhos, novamente, devem ser muitas vezes feitos step by step. Não falámos aqui de metodologias, tanto o Luís como nós na Ciências temos estado a aplicar, que nos ajudam a fazer este caminho gradual, para que não haja saltos disruptivos que ninguém consegue acompanhar. E nós todos sabemos que quando entramos em zonas de não confortáveis, nós fazemos negação. E as indústrias precisam de fazer esse envolvimento claro das pessoas nesse caminho. É isso aí, muito bem. Pronto, concluo assim, não adianta só pensar no update tecnológico, tem que updatear também as pessoas, né? Ou seja, o mindset das pessoas, os processos e por aí vai. Olha, vamos passar aqui então para um próximo tema. Pedro, já volto aí no seu tema, vamos tentar fazer aqui manter também aqui com um cronograma do horário. Comunicação do ERP com as máquinas, uma comunicação universal. Estamos sempre a falar, já falamos da desmaterialização, já falamos dos equipamentos, e agora vamos tentar falar aqui um pouquinho que é deles falarem. Linguagem máquina, linguagem sistêmica, operador, ou seja, sabemos que há um grande desafio. Nós temos aí, pronto, bastante anos de prática, que é o grande desafio, que é conseguir gerir essa panóplia de equipamentos, os mais antigos, os mais modernos, e falar não só linguagem máquina, mas linguagem sistêmica, processual. Quais são os grandes desafios, Luís, que você vem enfrentando, e como é que você também acredita que a gente consegue também dar aqui alguns passos para tentar melhorar isso? A minha perspectiva, e claro que é uma perspectiva de cliente, não é? Porque eu normalmente, quando contrato esse tipo de interligação, o que é que eu pretendo? Eu pretendo, antes de tudo, que seja um interface muito leve, não é?
em que seja fácil para o próprio operador, para a própria perceber se houver, como é que é o grau de interação entre as máquinas, etc., e que seja muito visual, não é? Uma coisa que eu costumo dizer é que, e nós sabemos, nós somos basicamente visuais e, portanto, é importante não só estabelecer essa comunicação de uma forma holística entre todos os intervenientes na cadeia produtiva, mas também tornar a possibilidade dela ser visual para que caso haja necessário os tais 200 pessoas que o Paulo estava a falar, que não estavam na fábrica, mas que têm que estar a par do que é que está a acontecer, convém que seja muito visual essa interação. Nós aqui, em termos de chão de fábrica, os nossos MES que nós aplicamos, não é, acabam por ter a dificuldade efetiva de depois ter que estar a conectar com vários tipos diferentes de equipamentos, com vários protocolos diferentes. Isso realmente é um desafio, não é? E óbvio que se nós tivéssemos uma plataforma que nos permitisse alguma tecnologia que nos permitisse standardizar e unificar, seria melhor, porque no fundo teríamos menor variabilidade e menor variância, que é o inimigo industrial, não é? Que é a variabilidade que nós temos nos nossos processos. Paulo, o que acrescenta aí? Eu agora tenho que falar do papel de fornecedor. O Luís falou de cliente e eu tenho que falar do papel do fornecedor. Há uns anos atrás houve uma expressão, ou uma fórmula, podemos assim dizer, que toca um bocado estas áreas, nomeadamente o ERP, que me ficou na cabeça e nós na Exscientia, e inclui a White Part, naturalmente, como empresa Exscientia, temos discutido ao longo do nosso caminho da visão estratégica, que é o PLM, isto na perspectiva industrial, que é o que estamos hoje a falar, o PLM mais o MES mais o ERP, é igual a um closed loop do Product Cycle. Não é? Isto era uma visão muito clara, muito documentada, muito fundamentada por grandes players na área. O que é certo é que o caminho não foi bem assim, como vimos, e continua a não ser bem assim. Agora, acredito que cada vez mais estas integração destas linguagens, vão haver linguagens de comunicação entre elas mais predominantes, não é? E nós valemos isso, usando exemplos como, por exemplo, os telemóveis, não é? Praticamente hoje temos 2 grandes players de sistemas operativos, vai acontecer, mas isto nunca vai ser linear. E é aqui que a Exscientia tem uma visão muito clara que cada contexto deve ser analisado no seu contexto. E o seu contexto é dimensão da empresa, setor da empresa, digamos, literacia digital, mercado onde atua, são tantas variáveis importantes que nos leva sempre a ter uma visão daquilo que nós somos muito bons a fazer, que se chama integração. Aliás, o nosso grupo nasce de uma empresa de plástico, não é? Como gestão da produção. E por isso, isto também para percebermos que isto é muito importante por vários fatores, porque muitas vezes, e nós estamos aqui a falar no chão de fábrica e não tocamos muito hoje o ERP, mas dependendo das soluções, há ERPs que estão muito mais próximos do chão da fábrica e há uns que estão muito mais distantes. E por isso é que as coisas não podem ser, digamos assim, feitas... Não uma receita. Sim, não há quadrados. E não há quadrados, e estes contextos é um trabalho que nós temos feito ao longo do tempo e cada vez mais é essa a nossa visão. Aliás, temos vários ERPs, temos várias soluções de chão de fábrica, algumas nem lhe chamamos chão de fábrica, provavelmente um cliente vai chamar de chão de fábrica, porque tem a ver com esta necessidade de olhar para o contexto da indústria e fazer este caminho de otimização que estamos a falar. E às vezes a otimização é fazer um add-on para o ERP que nos ajuda a recolher um conjunto de dados que é o primeiro step. Pronto. E isto o Luís falou das necessidades, flexibilidade, adaptabilidade e claramente que o Luís compra a solução que for mais adequada naquele contexto. E certamente que, como o Luís respondeu, não há nenhuma que seja 100% a encher as medidas. Exatamente. Mas se houver uma de 80 e uma de 90, vou as de 90. E este é o caminho que nós pretendemos fazer como integradores, que é encontrar o contexto da organização e tentar dentro das ferramentas, por isso muitas vezes recorremos a parceiros que não temos soluções em casa. Apesar de já sermos cerca de 400 no grupo, mesmo assim não temos resposta para tudo. Isso é um aspecto muito importante e que eu já tive essa dor, que foi tentar autonomamente ter soluções, não é? Dessa comunicação, ERP, máquinas, etc. E pela minha experiência, mais vale é ter um integrador realmente que depois consiga compilar nos seus contactos tudo o que é necessário e acaba por ter um lead time muito mais reduzido na obtenção dos resultados. E nesse aspecto, como fornecedores de integração, acho que o lead time e a solução, a robustez da solução é o grande mais-valia, não é?
Ok, isso é bom saber que o Luís tem essa visão, que a gente agradece. Então, acho que é muito interessante, porque, pronto, obviamente, o nosso grande pilar, apesar de sermos uma empresa, sermos uma empresa focada na tecnologia e temos um leque de atuação bastante grande, um dos grandes pilares realmente é ter sempre a componente de desenvolvimento, de entendimento, de capacidade de integrabilidade entre as soluções, né? Acho que é muito por aí. Olha, eu vou voltar aqui então só numa questão, colocaram aqui uma questão mais recente, deixa eu ver aqui. Para além da gestão dos fluxos da informação, como percepciona a gestão no chão de fábrica enquanto ativo físico, nomeadamente na alocação de espaço, área, para equipamentos e recursos humanos? O que o Pedro queria dizer com isso? Alguém consegue perceber? Ou seja, não só a nível do fluxo, mas também na questão física da coisa. Ou seja, a máquina tem que ter uma dimensão certa, ou a pessoa tem que estar, ou seja, o Luís falou um pouquinho sobre isso, que uma das dificuldades que ele encontrou foi colocar um operador a mais do que 1 metro de distância um do lado do outro, né? Acho que é um pouquinho por aí. Acho que não sei se essa pergunta fica respondida por aí. Alguém quer complementar com alguma questão? Luís? Paulo? Acho que é por aí, não é? Falamos por aí. Pronto, acho que o Pedro colocou aqui mais uma nota. Sim. Eu também tive dificuldade em compreender a pergunta, Pedro. Se quiser ativar o microfone, que acho que é possível ou não? Não, está tudo bloqueado. Ninguém pode falar. Só as nossas vozes é que podem estar aqui hoje presentes. Senão depois fica muitas câmeras, mas então, podemos tentar depois falar com o Pedro então depois. Falamos com o Pedro. Procuramos falar com o Pedro e depois tentar perceber qual é a dor, qual é a situação que ele está a atravessar com relação a isto. Olha, vamos passar então aqui RM BIM. BIM, para mim é novo esse nome, BIM. Pedro, falamos mais para frente para também não fugirmos muito aqui a nossa agenda, porque também temos aqui com a agenda um pouquinho apertada e quero dar aqui um espaço. Pode dizer, depois posso responder ao Pedro. Ok. Eu falo com o Pedro. Paulo se compromete com isto, ok? Obrigado, Pedro. Eu vou aqui lançar aqui uma pergunta tricky, eu vou chamá-la de tricky, porque eu estou aqui a falar com dois senhores das melhorias contínuas, não é? Melhoria contínua quer dizer que eu estou sempre a inovar, eu estou sempre a revolucionar, eu estou sempre a procurar tentar tirar a melhor partido da minha equipa, dos equipamentos, da tecnologia que existe hoje no mercado. Mas eu acho que é evidente que estamos numa revolução, numa quarta revolução industrial, mas evidentemente a pergunta tem a ver com um bocado por aí, não é? Ou seja, estamos a falar de uma revolução industrial que foca na tecnologia, mas estamos a falar com senhores de processos, de melhoria contínua. Nós conhecemos os jargões todos, PDCA, Kanban, Kaizen, Six Sigma, são coisas que eu não posso dizer que já me formei na faculdade de engenharia há 20 anos atrás e continuo ainda a ouvir, não é? Ou seja, então, deve haver também uma adaptação nessa realidade também. E um outro cunho também que eu acho que também é muito importante, e depois sempre deparamos com isso, Charlie Chaplin já fazia isso nos vídeos, que é o avanço da tecnologia, o impacto social que tem, ou seja, como é que a gente consegue continuar mantendo os nossos colaboradores também proativos e interessados em fazer parte de uma revolução e estar motivado. E um último também é o ponto de ligação, por exemplo, que o Paulo também pode ajudar bastante, com as instituições de ensino. Tivemos hoje, acho que uma grande revolução que houve foi no ensino, nesta pandemia, nesse cenário que tem, ou seja, as escolas realmente tiveram que se reinventar, mas são essas frases, essas menções que eu queria deixar aqui para esses dois experts aí então, continuamente. Então, como é que me dizem isso? Luís, mais uma vez. Começo eu. Bem, em relação à questão se estamos ou não na quarta, eu já falaste, não é? Claro que estamos, até porque foi a única das revoluções que foi anunciada, não é? As outras foram percepcionadas após a própria revolução. Esta quarta revolução foi portanto, isto é um plano estratégico do governo alemão, não é? Que para fazer face
à perspectiva industrial da Alemanha, faz eleva esta quarta revolução e, portanto, depois acabamos todos por ir atrás dela, e muito bem, não é? Mas sim, isto é como a melhoria contínua, isto tem que ser um processo contínuo, não é? E temos que ter sempre a percepção do seguinte, que se estamos ou não, temos que ter um ponto de comparação. Eu até costumo contar esta história de um guru japonês da melhoria contínua que veio uma vez à Europa, a uma fábrica, acho que foi na Alemanha, em que eles estiveram o dia todo a mostrar a fábrica à pessoa e com os processos todos otimizados, etc. E no final lá o CEO pergunta, então, diga uma coisa, você acha que nós somos uma indústria lean? E ele disse, não sei, eu não estive cá ontem. E, portanto, também aqui na área da indústria 4.0, portanto, temos de ter essa perspectiva que é não baixarmos, não descansarmos, não é? Pensarmos sempre, questionarmos sempre e queremos criar sempre aqui um gap com a situação atual, com o standard que temos atualmente, e está precisamente aí que está o ganho de irmos avançando e, com certeza, cada vez mais dentro desta própria indústria 4, não é? E sem dúvida que hoje temos muitas ferramentas que nos permitem, tanto a nível de melhoria contínua como a nível de inovação e tecnologia. E, por exemplo, eu aqui na empresa, uma das coisas que fizemos precisamente para acompanhar e para dinamizar esta temática foi criarmos um grupo de inovação, portanto, de vários departamentos, com vários layers hierárquicos, e que vamos acompanhando, vamos discutindo, vamos estando a par do que é que vai acontecendo e principalmente vamos tendo objetivos mensuráveis, não é? Que nos permitem depois não perdermos o comboio, digamos assim. Ok. Paulo? Eu só lembrar que estes jargões de palavras como a indústria 4.0, muita gente olha para ela e vê um filme, não é? É importante percebermos, se estudarmos um bocadinho a história é muito importante, sempre defendi isso, a história é muito importante para desenharmos o futuro. Porque há ciclos que já aconteceram no passado, não é? É perceber que o que nós hoje chamamos historicamente o 1.0, a indústria 1.0 foi no momento em que começámos com a máquina a vapor e a energia tornou aqui um acelerador tecnológico para a produção e isto estamos a falar do século XVIII, não é? Até então, por isso estamos a falar quase da história desta indústria, tem 300 anos e a humanidade tem tantos anos para trás que naturalmente já vinha a otimizar alguns processos no meio do seu caminho normal, desde o tempo de Cristo, podemos assim. Aqui na indústria vamos buscar outros temas que muitas vezes também eu acho que é importante percebermos que nós não temos que todos ter tudo que está debaixo deste chavão, não é? E eu conheço aqui empresas que em algumas áreas estão claramente na 5.0. E não falámos aqui de temas da realidade aumentada, da cibersegurança, da inteligência artificial, da impressão 3D, que aliás também temos uma empresa nessa área que tem muitos clientes na área industrial, e aqui estão alguns que dão exemplos de como usam esta tecnologia para acelerar processos no chão de fábrica, não é? São excelentes exemplos e não são grandes empresas multinacionais. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante, pensando logo aqui no que é que as empresas, e respondendo aqui um pouco ao Ricardo, não é? Que o Ricardo põe aqui que realmente 80% são PMEs e algumas... Essa pergunta do Ricardo era para fazer meu despejo, para poder o nosso momento de transição. Parece até que a gente contratou o Ricardo para a gente fazer essa transição. Pronto, eu não diria que 80% das PMEs não têm RP, se for o caso que o Ricardo conhece, é de passarmos os contactos que nós resolvemos isso de um dia para o outro, não é? Não nos falta equipas para ajudar nessa perspectiva. Mas a analogia de um caminho que acho que nós que estamos aqui, são todas as empresas portuguesas, temos que fazer, é aprendermos com os outros. É cruzarmos alguns processos que muitas vezes temos essa dificuldade em fazê-lo. E lembrar-me que, novamente, há um tempo atrás, visitei também uma fábrica espetacular, digitalmente, não sei se estava na 3.2 ou na 3.3, para mim é relevante. Para o negócio deles parecia-me que foi um salto disruptivo muito grande e com resultados de bastante impacto no mercado internacional. E eles dizerem-nos que tudo o que aprenderam naquela fábrica, que era de cerâmica, foi usada a analogia depois de ter visitado uma padaria industrial. E diz que uma padaria industrial tem a ver com uma empresa de cerâmica. Tem processos, tem analogias,
tem a tal transformação de mentalidades que muitas vezes é preciso olhar para exemplos muito simples para conseguir construir. Ora, este caminho, também não acho que nós tenhamos que estar todos na 4.0, como eu disse, alguns estarão na 5.1 e outros estarão na 3.1. E haverá processos que estão mais à frente e mais atrás. Agora, o que é importante, e muitas vezes esquecemos, e o Luís também mencionou isso, é a visão estratégica de onde é que queremos estar. E de onde queremos estar, claramente, e o Fabrício falou daqui metodologias que tanto nós já usamos, já estamos a fazer isto também com clientes, e que o Luís também usa, falamos de Kaizen, de Lean, sim, são metodologias que não estão direcionadas diretamente com a tecnologia, mas estão relacionadas com as pessoas e os processos. Primeiro desenhamos, depois pomos tecnologia em cima. E isto é um caminho que nós também nem sempre estamos a fazer para tentar ajudar os clientes, que é ter a layer do digital e a layer das pessoas. E depois, mas isto só é possível quando tivermos claramente a visão do caminho que a empresa quer fazer. Por isso, podemos começar pelo ERP, como o Ricardo disse. Se calhar por uma PME não temos dúvidas que é o centro da gestão. E mesmo aí há muito para fazermos em muitas empresas. E se calhar esse é o passo em algumas. Noutras já pôr outro tipo de soluções em cima disso. Mas o importante é não perder esta perspectiva, que para mim reduz nesta visão estratégica. Nós temos que entender qual é o nosso mercado, e o nosso mercado entenda-se da minha organização, onde é que estão os clientes, quais são as pessoas que tenho e qual é o caminho de alteração comportamental que queremos ter e qual é, digamos assim, os processos que vamos começar já a passar do 2.0 para o 2.5, porque isto, como falámos nestas metodologias do Kaizen, isto é feito step by step e vamos medindo o caminho que estamos a fazer. E isto é muito importante. E muitas vezes também usar umas coisas que nós queremos logo ser transversal. Em algumas empresas industriais isto é muito difícil. Nós não podemos parar a produção para experimentar. É fazer projetos pilotos em pequenas situações. E depois de estar ali madura, vamos meter no fluxo como alteração. Eu acho que são estas pequenas coisas que são fundamentais para fazer toda a diferença, seja numa pequena e média empresa, seja numa grande. Claro que os graus de exigência são sempre diferentes. É? E sem dúvida, ao Paulo, que qualquer que seja a dimensão da empresa, não é hoje um fator crítico de sucesso. Sim. Perante essa estratégia, a própria adoção de toda esta temática, não é? Sim, porque sim. Se nós queremos interagir com os 3 fatores de sucesso e de sustentabilidade, não é? O time to market, a flexibilidade e a eficiência do que fazemos, não é? Toda esta tecnologia vem nos apoiar nesses 3 fatores e, portanto, na criação de valor, não é? Que nós pretendemos nas empresas. Sim. E pegando alguns exemplos muito rápidos aquilo que estás a dizer, Luís, imaginamos, há negócios que a oscilação do preço da matéria-prima faz toda a diferença entre prejuízo e um lucro extraordinário. E por isso, aí temos claramente que otimizar a inteligência artificial especificamente para aquilo. E a inteligência artificial, o que é isso, não é? Temos que perceber aquele contexto. E o que é que nós... E depois, claro, consoante a dimensão, não é? Porque, e já vimos, e temos exemplos também de ver fábricas a isso, onde tem ali 3 operadores para dizer sim ou não, compra ou não, não é? Entendendo o fluxo que precisa da matéria-prima para pôr no chão de fábrica. Mas aquilo é entre eu comprar hoje com 20% em cima ou comprar ao fim do dia com 10% abaixo. Isto faz toda a diferença. Agora, o que é que a tecnologia pode resolver aí? Eu diria que aí a tecnologia tem claramente prioridade. Também é questão de definirmos prioridades. Porque isto tem um impacto grande na produção e no fluxo, naturalmente, de todo o caminho até à venda do cliente. Não é? Mas é isso mesmo, Luís. Digamos que não só permite aqui novos modelos de negócio, não é? Como os que existem têm que se adaptar a esta nova realidade. Sim. Assim como as próprias instituições, não é, de ensino, que era o que o Fabrício estava a dizer, hoje em dia tem que ter um papel importante precisamente no trazer às tais PMEs, às tais 80% que nem sequer têm ERP, não é, esse conhecimento, precisamente para depois alavancar com que essas empresas tenham essas implementações, não é? Uhum. Porque, digamos que o tecido empresarial acaba por estar aqui a fazer um shift entre a parte familiar, em que a gestão era muito familiar, não é? E agora começa se calhar a haver mais know-how dentro dessas próprias empresas e, portanto, de certeza que também o caminho vai ser, nesse sentido, vai ser mais rápido da transformação das empresas cá em Portugal. Ok. Olha, estamos andando, a conversa está boa, como diz aí o Jorge Fontes, né? A conversa está boa, tá correta. Eu espero que essas últimas palavras do Paulo tenham ajudado um pouquinho, Jorge, a tentar perceber
um pouquinho vai de encontro um bocado com a sua pergunta, né? Qual, afinal, o futuro do chão de fábrica? Acho que temos que tentar perceber exatamente qual é o contexto, né? Acho que é importante você ter a percepção do contexto. Fabrício, se me permitires, só para tentar reforçar, porque eu só vi agora a pergunta e dando aqui um exemplo concreto, que não sei se responde, mas vamos perceber um exemplo de outro contexto que nós temos de um cliente nosso que antigamente fazia é um negócio específico, também na área da cerâmica, onde só conseguia vender se criasse um protótipo físico. Um protótipo físico tinha muitas implicações no chão de fábrica e eles tinham um rácio, se não me enganava, que era fazem 30 protótipos para ganhar um cliente, quer dizer que 29 vão para o lixo, uma coisa assim desse género. E neste processo, eles conseguiram criar um método mais rápido, recorrendo a algumas tecnologias de impressão 3D, e tiraram esse processo do chão de fábrica diretamente. E para eles foi um valor disruptivo muito grande, porque eles tinham que fazer paragens de máquinas para complementar esse protótipo para entregar a um cliente. E entupia naturalmente todo o processo produtivo que tinham. É uma coisa muito simples, pegaram no processo de prototipagem do produto mais artesanal e passaram para um investimento ao lado quase de investigação e desenvolvimento, nós chamamos, ou do departamento pré-venda, onde fizeram todo este processo de prototipagem de um produto para entregar ao cliente sem interferir no chão de fábrica diretamente. Ok, Paulo, obrigadão então mais uma vez. Pegando então aqui nessas últimas... Ok, Ricardo, tudo bem, estamos de acordo que realmente 80% das empresas tem que ter algum sistema, né? Se bem que existem sistemas, existem ERPs. Bom, pegando aqui um pouquinho, agradecer, né? Estamos aqui agora nessa foi a ronda, a nossa pergunta final, e dando continuidade no propósito da nossa intervenção. Obviamente que esta mesa quadrada era para, uma vez mais, reforçar e espicaçar a curiosidade, o entendimento e uma reflexão do que as tecnologias podem vir a fazer para otimizar os vossos processos e por aí mais. E passando o seguinte aqui para a nossa próxima sessão, só fechar aqui o agradecimento tanto ao Luiz quanto ao Paulo pela intervenção até agora. Vou agora voltar aqui um pouquinho, tecnologia, falar de produto, falar de solução. E eu queria só apresentar, partilhar aqui com vocês, 2 minutinhos, um case, do que uma coisa é eu dizer para vocês, olha, o que de facto a implementação de um sistema, a complementarização de um sistema ERP com uma solução específica para uma determinada dor que eu tenho no meu sistema possa ajudar. Eu não temos aí um cliente para partilhar aqui com vocês um testemunho sobre isso. Depois eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento, são 2 minutinhos. A Sarra Liber foi criada em 2001, em 2004 começou a produção. Nós dedicamos a produzir peças para o setor automóvel, desde os puxadores, frisos laterais, os produtos para volantes. A casa-mãe situa-se na zona de Sartre, em França, e a Sarra Liber é a primeira filial. Neste momento foi criada uma terceira fábrica no México. A Sarra Liber tem 560 trabalhadores, os clientes são exclusivamente do setor automóvel. O grupo tem uma faturação global de cerca de 100 milhões de euros. O meu nome é Suzy Fernandes, eu sou responsável financeira na Sarra Liber já há 16 anos. Nós temos neste momento 500 referências ativas de peça injetável e temos mais 500 referências na galvânica. Gerimos em média entre 1.000 a 1.200 referências de dia. Era impensável, sem uma ajuda de um software como o SAT X3, gerir isto de uma forma manual. Seria impensável. Com esta integração online de todos os movimentos informáticos, todos os registros de rejeição, permite a que a logística consiga ser reativa e dar uma melhor resposta aos seus clientes. Este sistema permite-nos aqui também fazer uma análise estratégica com a recolha de dados, com a captação dos EDIs, na definição dos budgets para os anos seguintes, uma análise de tendências, permite também sobre a evolução da procura do cliente, permite-nos também conseguir antecipar estrategicamente aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, os possíveis consumos de matéria-prima. Sou responsável logística na Sarra Liber 2012, o meu nome é Rosa Maria Rocha. Temos 3 turnos,
sempre em movimento. Os nossos sistemas informáticos estão em uso 24 horas por dia. Existe uma gestão de equipas que é feita no X3, que já está por trás de todo o sistema criado, as equipas e o devido número de cada uma das operadoras associada a uma equipa. Ganhamos em fiabilidade de dados, ganhamos em rapidez e ganhamos em instruções de trabalho. Porque as instruções de trabalho até agora eram em papel, era necessário assinaturas, era necessário garantir que as coisas estavam em dia quando estavam em sistema, que era a última versão. Atualmente, com o seguimento de chão de fábrica, conseguimos ter os impressos corretos, atualizados e sempre disponíveis para a operadora. Quando abrimos cá em Portugal, houve a necessidade de um integrador português para fazer essas alterações à legislação portuguesa. Começámos com a AdPartner por aí, com a parte de contabilidade. Ficámos satisfeitíssimos com a empresa, respondeu sempre às nossas necessidades, respondeu sempre aos nossos problemas. São os parceiros que estão presentes e que nos ajudam na encontro das soluções e aportam-nos soluções. Isto é muito importante para uma empresa, onde podemos contar com parceiros que nos ajudem no dia-a-dia. Nós agora já temos muitas ideias de melhoria para caminhar daqui para a frente. Há muito trabalho para a AdPartner em colaboração com a Sarreliver. Era este pequeno enquadramento que eu queria fazer antes da gente entrar aqui para uma das dores que temos aqui. Ou seja, acabamos de vivenciar qual é a importância de uma solução para poder ter todo o seu processo fluido e tudo mais. O que eu queria trazer aqui para vocês, dentro dos players do mercado, ou seja, nós vamos falar aqui agora, vou convidar aqui a Ana para poder participar, mas antes da Ana ter a sua intervenção, explicar para vocês que, consoante a vossa realidade, temos aqui, felizmente, bastante clientes aqui presentes também hoje. Muito obrigado por estarem cá junto conosco até agora. Espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Mas também temos aqui muita gente curiosa, muitos potenciais clientes também, que fico muito gosto também em recebê-los. Então, o que é importante no que vamos apresentar daqui para frente é uma solução que vem responder a uma parte de todo o processo. Obviamente, aqui temos aqui um dashboard de um RP tradicional, não é bem tradicional, porque é o nosso, que a gente recomenda vivamente, que é o SaaS X3, que você trata de todo o seu processo dentro da sua organização, ou seja, desde a parte comercial, com a parte de processos comerciais das encomendas, depois você pode também tratar de toda a parte do MRP, para você lançar as suas ordens de fabrico para poder atender, satisfazer as suas necessidades, vai explotar o processo de compra e, obviamente, vai lançar as chamadas ordens de fabrico que vão ter, depois tem que ser feitos os seus segmentos em chão de fábrica. E aqui tem ou seja, dentro de todos esses processos, depois do produto produzido, segue o seu fluxo de estoque, logística, delivery, entrega, faturação, contabilidade e tudo mais. O que vamos tentar falar aqui um pouquinho hoje é sobre esta franja aqui do chão de fábrica, que é como que você consegue, de uma certa forma, otimizar toda a parte de input, de informação, em diversos N situações, em cenários, em contexto de chão de fábrica. Evidentemente que todo o processo é preciso haver um RP, né? Evidentemente, por trás, para poder toda a logística e o contexto todo, e depois, a nível das análises, se estamos dentro do prazo, se fora do prazo, tudo isso pode ser tratado de N situações diferentes. Mas eu vou passar, então, aqui a palavra aqui para a Ana. Ana, vamos falar um pouquinho, então, aqui da nossa solução do chão de fábrica. É um produto 100% web. Ana, eu vou passar aí a palavra para você agora e estamos aí. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos. Vou, então, apresentar-vos a solução chão de fábrica que a AdPartner desenvolveu e explicar-vos, então, o que são estas operações digitais na linha da produção. Dê-me só aqui enquanto ela só está preparando aqui o ambiente, só fazer aqui um pensamento histórico deste produto. Esse produto nasce com vários largos anos de experiência que nós adquirimos junto dos nossos clientes, ou seja, cada um dos clientes iam fazendo vários tipos de soluções projeto a projeto em contexto de projeto, e o que nós fizemos foi fazer um pool dessas funcionalidades e lançar um novo produto exclusivo e agnóstico ao ERP que você utiliza. Força, Ana.
É isso mesmo. Então, e o que é, portanto, então este chão de fábrica? Portanto, esta solução integra com o ERP, portanto, integra com a gestão da produção que as empresas têm e recolhe a informação dos processos de fabrico em tempo real. Como se aplica? Aplica-se pela colocação de postos de recolha, portanto, ao longo da fábrica, em sítios estratégicos. Estes postos de recolha podem ser terminais touchscreen, podem ser tablets, smartphones, portanto, a solução interage bem com qualquer uma destas soluções. E qual é a função? Portanto, para que é que serve então este produto? Serve para contar e registar os tempos de trabalho das máquinas, dos operários, das equipas, lança os consumos, ou permite lançar os consumos e a produção acabada em tempo real, portanto, e em pesos ou quantidades exatas, naquilo que realmente foi consumido ou produzido, auxilia assim as organizações na optimização dos seus processos produtivos. Então, e a quem se destina? Bom, destina-se às empresas com produção, portanto, a todas as empresas que procuram uma gestão integral com o chão de fábrica para poderem receber a informação em tempo real de toda a linha da produção. E já disse, portanto, tempos reais da mão de obra, das máquinas, registar avarias de máquinas, os consumos, a declaração da produção, tudo just in time. Qual é então a arquitetura que nós temos? Como é que o programa comunica, a solução chão de fábrica vai comunicar com o ERP? Portanto, os operários têm então o seu sistema, seja Android, Windows, iOS, portanto têm um touchscreen onde veem e recebem e registam o que precisam, não é? Este terminal integra, portanto, chama um servidor Windows que vai registar o pedido ou o início de uma operação na base de dados, nas tabelas intermédias da solução chão de fábrica, chamamos de nós tabelas intermédias, que, por sua vez, se for para iniciar um pedido, não precisa de o comunicar logo ao ERP, portanto, pode devolver a informação ao operário e dizer, sim senhor, a operação está iniciada. Vamos imaginar que já estamos no término, as tabelas intermédias chamam um servidor Windows ERP que vai pedir o registro ao ERP, portanto, à gestão da produção, fazendo então o registro do seguimento, do tracking. O sucesso ou o insucesso desta operação é então novamente comunicado de volta, fica registado nas tabelas intermédias e é devolvido ao operador. E este é então o fluxo de informação que acontece entre o sistema que temos no chão de fábrica e depois o ERP na gestão da produção. Falando exatamente deste produto, qual é o fluxo de transações que temos? Temos um login, portanto, o operário ou a equipa, isto depois depende da implementação, tem que ter um login, um IP numérico, e escolhe naturalmente o dossiê em qual está a trabalhar, isto porque podemos ter dossiês diferentes e a necessidade de interagir com dossiês diferentes, instalações diferentes. Temos aqui três grandes grupos de informação, vou-lhe dizer 3 grandes ecrãs, que nos vão dar a informação necessária a cada momento. O seguimento serve para o operário dar o início do seu trabalho, portanto, acabou de chegar, vai iniciar o trabalho, portanto, marca o início da operação, tem que ter naturalmente já disponibilizada e tem que escolher ou indicar qual a ordem de fabrico, qual a operação que vai trabalhar e ao ter esta informação com a sua autenticação informa logo também, se for uma equipa entre uma pessoa ou várias e uma máquina, qual é o posto de máquina, qual é o posto homem. Portanto, e desta maneira identifica e inicia esta operação. De referir que, previamente, as ordens de fabrico ou as operações que estão listadas para aquele operário trabalhar naquele dia são previamente planeadas e registadas no ERP que informa a solução chão de fábrica que a lista que o operário tem que dar seguimento. Portanto, ele vai fazer o seu trabalhinho, não é? E temos depois um ecrã de resumo onde mostra as várias operações que o operário iniciou e que ainda não terminou.
Este ecrã também disponibiliza aquelas que ele já terminou naquele dia, ok? Permite-nos ainda consultar anexos, e estes anexos entenda-se instruções de trabalho, informação que venha da ficha do artigo, que venha da gama da árvore de fabrico ou da própria ordem de fabrico, e impressões. Portanto, consegue a partir daqui informar-se ou esclarecer alguma questão que possa vir a ser esclarecida através da consulta desta informação, que também é disponibilizada no chão de fábrica. Neste ecrã de resumo tenho uma ação muito importante, que é o término. Portanto, eu acabei o meu serviço, então vou terminar a minha operação. Não referi, mas nós podemos iniciar vários tipos de operação. Podemos ter a operação de trabalho efetivo, uma operação de preparação de trabalho, só ali arranjar o molde, ainda não dei início à operação, ou inclusivamente uma pausa, portanto, ou a máquina avariou, ou parei, ou a equipa parou porque teve mesmo que parar, teve que fazer algum outro trabalho de urgência, e então temos pelo menos 3 tipos de tempos que podem ser lançados e neste ecrã visualizados e terminados. Por fim, há um ecrã de histórico, que permite então consultar as operações iniciadas e já terminadas em determinada data. Portanto, o operário pode andar para trás, escolher a data no calendário e confirmar, ok, eu fiz esta operação, está certo, portanto, para alguma consulta que seja necessária. Temos então como funcionalidade-chave neste produto a gestão das operações. Conseguimos ter o seguimento em tempo real da preparação, das pausas, das operações, verificar e registar as causas das paragens, das avarias que as máquinas possam ter, controlar operações simultâneas e gerir precedências. Isto porquê? Porque há empresas que necessitam mesmo de ter operações em simultâneo, a trabalhar em simultâneo, e o operário a apoiar aquelas duas, mas também podemos ter outras em que necessitamos de uma gestão de precedência e o operário não pode iniciar a operação 20 sem antes terminar a 10, e isto é, entre outras funcionalidades que temos no nível das operações. Ao nível da gestão de consumos, portanto, nas operações que têm que fazer consumos é disponibilizado um ecrã e permite ao operário indicar efetivamente o consumo real que fez naquela operação. Portanto, tem um registro detalhado do consumo e em quantidades reais dos componentes ou das máquinas ou dos materiais que são consumidos. A declaração de fabrico. No âmbito da declaração de fabrico, a funcionalidade-chave é igualmente o registro detalhado e real da produção acabada, com referência aos índices de qualidade. Portanto, permite-nos indicar daquela produção quantas unidades ou peças fizemos boas, quantas não estão bem, quantas precisam de ir à qualidade e então estamos no status quo, ou estão mesmo impossíveis de recuperar e podemos lançar logo em status R, que é para não podemos mesmo recuperar. Portanto, esta é uma função, é uma funcionalidade, é uma solução extensível, permite aceder a vários dossiês, como disse logo no início, é multi-idioma, atualmente já temos 3 línguas registadas e que podemos verificar e utilizar no produto, português, o espanhol e o francês, é multi-estabelecimento, portanto permite-nos registar e trabalhar em multi-estabelecimentos, de acordo com a sociedade e a fábrica em questão. Quanto à integração, à adaptabilidade, ela está apta para integrar, nomeadamente o X3 e outros RPs, e naturalmente permite-nos também a criação de ecrãs à medida. Portanto, nós podemos, se houver alguma empresa que necessite de alguma coisa mais focada ao seu negócio, nós podemos certamente desenvolver algo mais adaptado. Bom, posto isto, que benefícios é que esta solução traz? Ela monitoriza as tarefas realizadas da linha da produção, portanto, traz como benefício esta informação centralizada, permite gerar todos os indicadores de desempenho, até porque é ela que permite o registro de toda a informação base para depois gerarmos os indicadores que são tão necessários para a gestão de topo, permite conectar-se com máquinas e receber os dados das mesmas,
permite identificar falhas ou avarias e os seus motivos no âmbito da integração com máquinas e, lá está, centraliza toda a operação da linha, da área produtiva em tempo real. Portanto, esta é a nossa solução. Temos agora de seguida um vídeo para vos demonstrar, para vos fazer uma apresentação do nosso produto. Pedi ao Fabrício que agora partilhasse e mostrasse a nossa demonstração. Desculpe, estava a falar sem som, isso acontece muitas vezes, estou muito acostumado a falar com isso. Eu estava falando linguagem gestual, mas acho que agora estão me percebendo. Ana, muito obrigado pela sua intervenção, acho que foi muito concisa e direta ao ponto da dor e da solução para a recolha da informação em contexto de chão de fábrica. Eu acho que é o propósito da solução. Vou só aqui apresentar um pequeno vídeo, depois a gente já retoma. Pois bem, estamos aqui de volta. Esse é um videozinho, um teaserzinho da nossa solução. Aqui uma síntese, eu posso falar aqui em termos de reflexão. Acho que me parece que tem aqui uma pergunta, desculpa, aqui no chat. Não ficou clara a integração da vossa solução na prática. Se um cliente pedir uma determinada peça A, é possível confirmar através da vossa solução quando é que ela vai ter a peça na fábrica dele. A solução pode contemplar eventuais desvios, manutenção, avarias. Quem está perguntando é o João Borges. João Borges, tem que tentar perceber aqui uma questão que é o seguinte. Existe a ferramenta de planeamento, que está baseada dentro do RP, e depois existe a ferramenta, o nosso módulo de chão de fábrica, que é como que o seu operador vai interagir com o conjunto do fluxo das operações, ok? Eu não sei se me fiz entender, ou seja, ele tem as ordens dele, vão estar lá disponíveis para ele poder executar, ele tem a possibilidade de iniciar o tratamento da interação que ele tem e depois fazer a paragem, a declaração dos consumos, quanto foi a matéria-prima que foi utilizada, se colocar os refugos e por aí vai, ok? Eu não vou aqui, estamos aqui já a estourar bastante aqui o nosso tempo, não vamos tentar aqui nos alongar muito nessa questão, mas, João, depois a gente peça aqui para alguém aqui da nossa equipe entrar em contato diretamente consigo para poder tentar esclarecer melhor isto. Mas aqui, só para fazer aqui uma reflexão, eu tomei aqui algumas notas, deixa eu ver se eu percebi bem o que se passou aqui hoje, rapidamente, ok? Eu acho que estamos a falar de tecnologia, mas destacaram muito que a importância de entender o fluxo, ok? O fluxo é uma coisa muito importante para ser entendida. A parte do replaneamento, né? Ou seja, as dificuldades, a diversidade que nós tivemos em termos de pandemia, pouco impacto teve, por exemplo, o Luís teve parte que pouco teve impacto a nível tecnológico, mas sim a nível de pessoas e a nível de constrangimentos espaciais
e faciais com o que tem falado. E o foco, um outro tema que também que eu achei muito interessante, que é o foco não deve estar somente na tecnologia, ok? Temos que também pensar nas pessoas, como que as pessoas vão interagir com a tecnologia, ou seja, que não adianta só comprar um novo ERP bonitinho, bacana, o SAP X3 top das galáxias, está espalhado no mundo inteiro, e enquanto as pessoas não estão sendo atualizadas, os seus processos continuam sendo os mesmos, ou seja, é a mesma coisa que vivemos hoje, compramos um telemóvel novo a cada vez que sai e não usamos grande parte das novas funcionalidades que tem. Então, as pessoas precisam se reciclar também, falar isso. A nível da integrabilidade, ou seja, as soluções têm que ser leves, têm que ser flexíveis e têm que ter a capacidade de integração. E uma outra coisa também, acho que foi o Paulo que ressaltou, que é importante entender caso a caso o contexto. Ou seja, é muito importante, antes de comprar tecnologia, tentar perceber o contexto que eu vou ter que aplicá-la nessa tecnologia. Sobre a Revolução Industrial 4.0, eu acho que somos seguros que estamos a vivenciá-la, né? Ou seja, vai entrar aqui nos nossos anais da nossa história, dos nossos netinhos, que passamos por pandemias e por revoluções, pela quarta Revolução Industrial, mas é importante não achar que isto é só agora, só acontece, ou seja, as pessoas têm que estar sempre se questionando e sempre revendo cada dessa situação. E uma frase mais filosófica aqui do nosso amigo também, que é: a gente tem que olhar para o passado para a gente poder planear o futuro, ou seja, temos que estar aqui, não adianta estar pensando só aqui o que a gente vai fazer mais para frente, mas devemos fazer aqui essa introspecção, tentar perceber os passos que nós já demos, os passos que os outros já deram, para a gente poder planear o nosso futuro. Olha, no mais, só me resta agradecer aos nossos oradores, a todos vocês que estiveram aí mais do que uma hora conosco. Espero que tenha sido proveitoso. Faça um bom regresso para os vossos estabelecimentos, para o quarto, ou para a cozinha, ou passe pela sala, ou para quem está na fábrica, não tem jeito, tem mesmo que pegar o carro para voltar. Continue saudável, se proteja e lembre-se sempre, juntos a gente chega mais longe. Muito obrigado pela vossa presença e até a próxima.